Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Encher os Olhos. Eu sou David Wilson e, como sempre, estou aqui acompanhado da minha maravilhosa esposa e companheira de missão, Sarah Miller. Oi, gente! Que alegria estar aqui com vocês hoje. E olha, o tema que vamos conversar hoje é daqueles que mexem com a gente, sabe? Vamos falar sobre o chamado de Moisés e as lições incríveis que podemos aprender com a história da sarça ardente. Exatamente, Sarah. Eu acho que a história do chamado de Moisés é um dos momentos mais emblemáticos da Bíblia. Deus aparece para ele de uma forma tão única, tão poderosa, e isso muda completamente o rumo da vida dele. E não só da vida dele, né, David? O chamado de Moisés impactou toda a história do povo de Israel. Mas antes da gente entrar nos detalhes, deixa eu perguntar, você já parou para pensar no que a sarça ardente realmente significa? Boa pergunta. A sarça ardente é esse símbolo da presença de Deus, que é eterna e santa. Ela queimava, mas não se consumia. É como se Deus estivesse dizendo, eu sou o eterno, eu sou o começo e o fim. E tem aquela parte que eu acho tão bonita e simbólica. Deus pede para Moisés tirar as sandálias porque o lugar onde ele estava era a Terra Santa. Isso nos ensina sobre reverência, sobre como devemos nos aproximar de Deus com humildade. Sim, Sarah. E sabe o que mais me toca nessa história? As objeções de Moisés. Ele era humano, como a gente, cheio de dúvidas e medos. Ele disse, Senhor, eu não sou eloquente, eu não sou capaz. E o que Deus responde? Eu estarei com você. Isso é tão poderoso, David. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele deu sinais para Moisés e ainda enviou Arão como porta-voz. Isso nos ensina que, mesmo quando nos sentimos inadequados, Deus pode usar nossas vidas para cumprir um propósito maior. E olha só, o cajado de Moisés, um objeto simples, foi transformado em instrumento de milagres. É verdade. Deus usa o ordinário para realizar o extraordinário. E, falando em extraordinário, temos um nome que Deus revela para Moisés. Eu sou o que sou. Isso mostra a soberania e a eternidade de Deus. E Sarah, o que dizer da missão de Moisés? Libertar o povo de Israel e conduzi-los à terra prometida. Ele enfrentou tantos desafios, mas liderou com fé e coragem. Essa história é uma lição de perseverança, confiança e obediência. E sabe, David, eu acredito que Deus também tem um chamado para cada um de nós. Você que está ouvindo agora, já parou para pensar no propósito que Deus tem para a sua vida? Essa é uma reflexão importante, Sarah. Deus nos chama de formas diferentes e Ele sempre nos capacita para a missão. Então, pessoal, se você sentir no coração aquele desejo de se aproximar mais de Deus, ouçam o chamado. E aproveitando, queremos convidar vocês a se inscreverem no nosso canal no YouTube, Encher os Olhos. Lá vocês encontram mais reflexões, estudos bíblicos e mensagens que podem transformar vidas. E não esqueçam de visitar o nosso site, encherosolhos.com.br. Lá vocês podem explorar mais conteúdos e até contribuir com o nosso ministério. Isso mesmo! Se quiserem apoiar o nosso trabalho, podem fazer uma doação pelo Pix. É só usar a chave que está lá no site. Toda ajuda é bem-vinda e nos ajuda a continuar espalhando a palavra de Deus. Então é isso, pessoal. Obrigado por estarem conosco hoje. Que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Até mais, gente. Que a história de Moisés inspire vocês a ouvirem o chamado de Deus.